Bom dia para você acompanhando a programação da Difusora aqui em Fortaleza de Minas, você que nos ouve na zona rural, você que acompanha a nossa programação via internet em qualquer parte do planeta. Muito obrigado mais uma vez pela companhia aqui no nosso programa Manhã Difusora. E hoje nós temos visita aqui no nosso programa. Hoje nós recebemos aqui o Gustavo, que é um obreiro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza de Minas, igreja essa que já está há algum tempo aqui na cidade. Inclusive o Gustavo depois pode comentar com a gente, se ele souber quanto tempo já que a Igreja Presbiteriana se faz presente aqui na cidade. Ela que é dirigida pelo pastor Leonildo, pessoal todo mundo já conhece, e sabe que é uma igreja que procura estar sempre em contato com as pessoas, seja através dos meios de comunicação, seja no corpo a corpo mesmo. O pessoal está sempre buscando esse contato com as pessoas. A Igreja Presbiteriana tem esse diferencial. E o Gustavo, ele é um obreiro da igreja que veio residir na cidade para dar um andamento a esse projeto, esse corpo a corpo que a Igreja Presbiteriana tem para com os membros e também os não membros da igreja. É importante a gente lembrar isso também, que a Igreja Presbiteriana ela tem uma atenção muito grande com os seus membros e também com aqueles que não são membros. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo à Difusora FM. Bom dia, Matheus. É um prazer, uma honra estar aqui com você na Difusora. É um prazer estar residindo nessa cidade que me acolheu de braços abertos mesmo, Eu já tenho comentado sobre isso e graças a Deus nós estamos aí nesse momento aí dispostos a ouvir as suas perguntas aí, fazer um bate-papo aí pra gente poder explicar algumas coisas. Talvez tenha algumas coisas que as pessoas olham e falam, mas por que ele veio pra cá, Talvez, acho que agora a gente pode estar trazendo um pouco mais à tona algumas coisas, explicando e esclarecendo algumas coisas aí para a sociedade e para a população de Fortaleza de Minas. Você é natural de onde, Gustavo? Você veio de Passos? Sim, eu sou natural de Passos, Eu morei muitos anos em São Paulo, mas depois voltei a residir em Passos e há mais ou menos aí, vai fazer um mês agora, estou aqui em Fortaleza de Minas. E para exercer esse cargo que você exerce na igreja aí como obreiro, leva um certo tempo aí para fazer eu vou falar de um grosso modo aqui, um estudo, um treinamento, alguma coisa assim? Ou como é que funciona? Então, Matheus, é o seguinte, a igreja se organiza aí nessa questão teológica para capacitar todos os membros, Eu acredito que a nossa igreja ela tem esse papel que é muito importante no meu ponto de vista, de zelo com a palavra de Deus e de principalmente ela trazer esse conteúdo para todos os membros, quaisquer que sejam os membros, Eu sou aspirante, O que significa isso? Eu sou aspirante ao Sagrado Ministério. Então eu estou em preparação para ser enviado ao seminário e depois do seminário, depois de 4 anos de estudos teológicos profundos, eu posso ser ordenado pastor presbiteriano, Mas ainda não sou ordenado pastor. Então eu tive sim um acompanhamento de alguns anos e um estudo bem aprofundado com algumas pessoas, mas nada disso me caracteriza e nada disso foi o essencial para que eu esteja aqui atuando como obreiro. Consegue entender? Então eu estou aqui, sim, tenho capacitação teológica, tenho capacitação bíblica para estar aqui, mas eu não fiz nenhum treinamento específico para se tornar obreiro e nada que me vinculasse também para ser um missionário, Entendi. Você falou do zelo, com a palavra. Eu mesmo sou testemunha disso, porque a gente já faz um trabalho em parceria com a Igreja Presbiteriana desde quando o pastor Leonildo veio para Fortaleza, e a gente vê a seriedade, o carinho, o zelo com que o pastor trata aí os projetos que a igreja participa, E agora, morando em Fortaleza de Minas, Gustavo, qual é a sua visão aí sobre a cidade? Como é que você está achando aí? Como é que está a sua receptividade com esse novo ambiente, Porque as pessoas sempre ficam curiosas quanto a isso,
Porque igual você veio de Passos, né, uma cidade grande, uma cidade mais movimentada e tal, e Fortaleza de Minas, apesar de uma cidade pequena, mas é uma cidade muito acolhedora, né, muito acolhedora, as pessoas gostam de conversar, gostam de bater papo. E qual que é a sua visão, no modo geral, assim, sobre a nossa cidade? Sim. Então, eu trabalhei aqui em Fortaleza de Minas no ano de 2019 inteiro, né? Eu trabalhei com a juventude da Igreja Presbiteriana. Então, todos os sábados e alguns domingos eu já estava aqui presente, né? Inclusive, em alguns cultos noturnos eu já havia pregado, já tinha trago uma mensagem, uma palavra no ano de 2019. Então, eu já conhecia a cidade, né? Não como alguém que reside nela, né, que é completamente diferente. Quando você adentra a cultura de uma cidade morando nela, você consegue entender todas as características da população, como é o pensamento da população, como que gira a cidade em todos os sentidos, né? Então, realmente, esse um mês, no meu ponto de vista que eu estou aqui, já me trouxe muito mais sobre Fortaleza de Minas do que todo o ano de 2019 em que eu estive aqui, né? E eu acredito, e já tenho visto há muito tempo isso, que o povo de Fortaleza de Minas é realmente um povo, como você disse, acolhedor, né? É um povo que, se você chegar, bater na porta e vir trazer uma palavra ou quer uma visita, né? Eles não têm dificuldade nenhuma de abrir a porta para você, estampar um sorriso no rosto, te oferecer um café e trocar uma ideia, conversar, independente de qual igreja você seja, eles te recepcionam. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque nós vimos aqui na população de Fortaleza de Minas, realmente por essa característica, uma porta aberta para que a gente pudesse trabalhar, desempenhando nosso papel como evangelistas, como pessoas que anunciam a boa nova de Deus, né, para essas pessoas, e cremos que a maioria delas sempre recebem bem, né, com tranquilidade, independente de qual igreja elas são. E isso é interessante, né? Então eu vejo como uma cidade que, apesar de pequena e realmente uma cidade mais tranquila, bem menos movimentada que Passos, né? Ainda assim, o que me chama atenção e o que sempre me chamou atenção foram as pessoas daqui, né? A população em si. Eu lembro quando eu estive no primeiro culto na Presbiteriana no domingo, e eu me encantei pelos membros mesmo, mas eu não conhecia nenhum. Mais assim, eu me encantei pelo jeito, pela simplicidade das pessoas, pela humildade das pessoas e o coração que as pessoas aqui de Fortaleza têm. Isso foi o que mais me chamou atenção e é nosso avé aí para a gente poder trabalhar aqui com seriedade também e amando essas pessoas também, né? Bom, você está fazendo um trabalho bem bacana, que eu sei, que é disponibilizar um tempo de atendimento às pessoas ali na sede da igreja, que é na entrada da cidade, ali na Avenida Pedro de Souza Freire. O pessoal que ouve a rádio já conhece bem, porque a gente divulga aí o endereço da Igreja Presbiteriana diariamente. Você está fazendo um trabalho lá de ouvir as pessoas. E isso eu considero um trabalho de suma importância, porque o mundo que nós vivemos hoje, Gustavo, ele está um mundo tão corrido, as pessoas tão ligadas na questão tecnológica, que o simples ouvir aquela pessoa, às vezes você está conversando, a gente vê muita gente falando assim, nossa, eu estou falando aqui uma coisa séria, a pessoa está ali mexendo no celular, a atenção está para outra coisa. E o ouvir as pessoas é muito importante, né? Ouvir, às vezes, é mais importante você ouvir do que você falar. Tem pessoas que querem conversar, querem desabafar ali um problema que ela esteja passando. Eu tenho um exemplo. Há 6 anos atrás, meu irmão teve um caso de depressão, que ele simplesmente se fechou com a família, não conversava, se a gente procurava conversa, ele não queria conversar com a família, não queria conversar com a sua mãe, e acabou que na época lá o pessoal, tinha um pessoal da igreja, se não me engano, da Assembleia de Deus, que era o Alexandre, o Wagner, o sogro dele, eles iam conversar com ele, aí sim ele conversava bastante, ele ficava um tempão conversando, era aquela coisa, e com a família mesmo ela se fechava. Então por isso, e acabou, né, infelizmente, a depressão
tomou conta, infelizmente não conseguiu vencê-la e acabou suicidando. Mas esse trabalho que você faz de ouvir as pessoas, eu quero registrar aqui mais uma vez a importância dele e parabenizá-lo por ele, e gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes quais são os horários que você está ali na Igreja Presbiteriana para receber as pessoas, seja para uma oração, seja para um aconselhamento, seja para um bate-papo, aqueles bate-papo que a gente costuma falar assim, você tirou um peso das minhas costas, conversei aqui, já estou aliviado. Qual é o horário em que as pessoas podem procurar a Igreja Presbiteriana, que você vai estar lá à disposição do pessoal? Sim, Matheus. Quando a gente trouxe esse projeto de eu vir para cá, né? É um projeto que tem ramificações, né? Tem mais projetos em meio a esse projeto de eu estar aqui. Uma das nossas visões era que essa necessidade mesmo, era essa necessidade de ter uma igreja de portas abertas para poder realmente escutar, né? Escutar o que você disse. A gente, inúmeras vezes a gente fala muito, né? Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e a pessoa quer falar como ela está se sentindo, ela está triste, e você mais fala do que deixa ela falar. Então, a gente percebe que realmente, às vezes, a pessoa, inúmeras vezes, ela só quer falar, ela só quer conversar. Então, a gente veio também com esse projeto e realmente a gente está lá. Inicialmente, a gente está de terça a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30, certo? Mas, caso a gente consiga enxergar juntos como igreja a necessidade de uma ampliação de horário, ou ampliação de dias, inclusive, a gente vai estar trabalhando nesse viés, né? A questão e o fato é que no início, como acho que a população ainda não sabe desse projeto, às vezes vai uma pessoa lá, né? Nessa semana foi uma, às vezes vai duas, mas o pessoal ainda não sabe disso, né? E realmente a gente consegue testemunhar que a cidade precisa disso, né, Matheus? Eu, assim, fico sabendo, não estava aqui, mas fico sabendo por fora dessa questão do suicídio aqui, né? Que acaba sendo, pela quantidade, pelo número de população, uma coisa muito corriqueira às vezes, né? Pelo menos assim, essa questão de pessoas que pelo menos tentam se suicidar e não tem idade, é jovem, adulto, pessoa um pouco mais idosa. Então, essa semana mesmo foi pessoa lá com esse problema. Então, assim, a gente está preocupado com isso, né? A gente se preocupa com isso e nós estamos aí para isso, né? Para poder ouvir, poder aconselhar e principalmente poder amar essas pessoas. Gustavo, algumas pessoas podem estar nos ouvindo nesse momento, pessoas às vezes de mais idade ou então com alguma deficiência, algum problema de locomoção, que talvez fala assim, eu até queria conversar, mas eu não consigo, eu não tenho como ir lá. Como é que essas pessoas fazem para entrar em contato, para estar agendando uma visita em casa, para que você possa estar disponibilizando, combinando ali junto com a pessoa um horário para você estar fazendo essa visita domiciliar? Tem também esse trabalho junto com esse que você já está fazendo? Com certeza. A gente, inclusive, eu estou com algumas fichas do Desperta Fortaleza que aconteceu aqui no ano passado. E essas fichas são de pessoas nas quais foram visitadas e algumas delas marcaram a opção, queremos receber visita de novo, aí está lá o número. Então, na verdade, como eu ainda estou me organizando, a intenção é que nós comecemos aí a, pelo menos, começar a ligar para essas pessoas a partir já da semana que vem, para saber se realmente precisam desse retorno, se querem ter esse retorno como visita, ou se desejam apenas uma oração, ou às vezes uma conversa, inclusive por telefone, independente. E também tem o meu telefone, se vocês quiserem também eu divulgo o meu telefone, não tem problema nenhum. Qualquer emergência, qualquer problema, pode me ligar, eu estou aí, estou à disposição. Estou na cidade para isso, para fazer a obra de Deus, para ouvir pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas, que foi o chamado que Cristo nos chama, né, na sua palavra, na palavra de Deus, né? O chamado para amar uns aos outros. E amar é isso, amar às vezes é sair do nosso conforto, do conforto da minha casa, que eu tinha em Passos, para estar aqui, decidido a amar o povo de Fortaleza de Minas e
poder ser, de alguma forma, um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então, não tem problema nenhum de passar o meu número de telefone, se quiser a gente passa aí no final do programa, para o pessoal anotar aí e também entrar em contato comigo. Bom, falando dos cultos da Igreja Presbiteriana, quais são os dias e horários em que acontecem os cultos? Sim. Então, a gente está trabalhando até então com 2 cultos, né? Com dois tipos de cultos. O culto de quarta-feira, que acontece a partir das 7 horas, é onde a gente chama de a reunião de oração. É o momento onde a gente se consagra lá, a gente tem um tempo juntos, né? Um pouco mais informal, inclusive por conta às vezes do número de pessoas, a gente faz inclusive círculos às vezes e tem um bate-papo sobre a palavra de Deus. Mas o principal assim que acontece nessa quarta-feira é o tempo em oração juntos. Então a gente dedica a maior parte do tempo desse culto de quarta-feira em oração, né? A gente separa em duplas, trios, e a gente tem esse tempo juntos em oração. É o culto da quarta-feira. No domingo nós temos o culto às 7 horas da noite, né? Que é o culto mesmo oficial, o culto no dia do Senhor, né? No domingo, e é o momento onde realmente ali a gente tem a nossa liturgia, o nosso tempo de palavra, temos a pregação expositiva da palavra, temos hinos, temos louvores, e realmente é o nosso tempo juntos ali para cultuar. Mas a gente está com um projeto de dar início agora no dia 22 de março, a nossa primeira escola dominical, né? A Igreja Presbiteriana ela tem como centro também a escola dominical. A escola dominical ela acontece nos domingos de manhã. E ela tem como intuito um tempo em culto, e após esse tempo em culto, a gente começa e divide em salas para o estudo, né? Como se fossem aulas mesmo, para discutir sobre a palavra de Deus. E é muito interessante porque é diferente de pregação. Às vezes você está lá e quer perguntar, quer tirar uma dúvida, quer falar uma coisa que inclusive é fora daquele contexto, e aquele momento de escola dominical com o professor é o tempo que você tem para isso, para conhecimento e aprendizado histórico, bíblico, enfim, sobre a palavra de Deus. Então nós estamos aí para iniciar a nossa escola dominical aí nos domingos pela manhã. Ela provavelmente vai se dar início a partir das 9 horas da manhã. Mas aí a gente ainda está organizando sobre isso. Então são os 3 cultos que a gente tem aí como planejamento, fora algumas outras atividades que a gente tem durante a semana, como discipulados, pequenos grupos, que a gente também vai estar dando continuidade. Bom, e antes da gente encerrar, como eu havia dito no começo dessa entrevista, né, desse bate-papo, eu havia falado sobre a Igreja Presbiteriana estar em Fortaleza de Minas já há algum tempo. Quanto tempo já, Gustavo, que a igreja já está em Fortaleza de Minas? Matheus, a gente foi instalado aqui, a gente começou realmente o projeto aqui em Fortaleza de Minas em agosto de 2015. Então a gente já vai completar aí 5 anos, né, de estadia aqui na cidade. Graças a Deus, até aqui, nós temos atingindo os nossos objetivos, nós estamos atingindo desde o princípio, e principalmente cumprindo aí o que o Senhor sempre colocou, principalmente no coração do pastor Leonildo, né? Que foi quem realmente deu início, que fez todo o projeto de implantação da igreja aqui, que estudou a cidade, que sempre esteve aqui com o coração muito aberto. Então, agradeço muito também pela vida do pastor Leonildo. Bom, Gustavo, nós vamos ter outras oportunidades para a gente estar voltando a conversar aqui no programa. Vamos marcar um dia para você vir participar com a gente ao vivo. E eu quero falar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo hoje, aqui no Manhã Difusora, que esse foi um bate-papo de apresentação, para que você saiba que o Gustavo está residindo aqui em Fortaleza de Minas, está trabalhando aí junto com o nosso querido pastor Leonildo, e você que nos ouve nesse momento pode também, tiver alguma dúvida, quiser encaminhar a sua pergunta aqui para nós aqui na rádio, a gente vai estar convidando o Gustavo novamente para vir e a gente responde, ele responde a sua pergunta, alguma dúvida que você tenha com relação ao funcionamento da igreja, alguma dúvida bíblica mesmo, se a resposta não tiver na hora, eu tenho certeza que ele vai buscar e vai trazer uma próxima oportunidade, porque agora eu vou estar amolando ele, sempre trazendo ele aqui no nosso programa para conversar com a gente. Mas por hoje eu agradeço a sua participação. Você falou em deixar o telefone de contato, peço para você deixar o telefone de contato aí, e
numa próxima oportunidade a gente volta a conversar com os ouvintes aqui e, quem sabe, já trazendo algumas perguntas de ouvintes para que você possa estar nos ajudando aí a esclarecer os nossos amigos e amigas que nos ouvem através das ondas do rádio. Eu que agradeço, Matheus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, participando com você. E o meu telefone de contato, eu vou passar ele agora, ele é DDD 35, né, 99814 9820. Vou repetir, 35 99814 9820. E aí eu tenho o WhatsApp, tem como me ligar, eu atendo assim que possível. Se não der para atender na hora, eu retorno. E a gente está à disposição e com o coração completamente disposto a atender por completo as necessidades da cidade, aí, principalmente na questão emocional, espiritual, e até onde a gente puder estar ajudando como corpo de Cristo, como igreja de Cristo nessa cidade, nós vamos nos empenhar ao máximo para que Cristo seja a referência e ele seja glorificado na cidade de Fortaleza de Minas. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço mais uma vez, Gustavo. Levo um abraço nosso para o pastor Leonildo, para todos os membros da Igreja Presbiteriana, para todos que nesse momento estão nos ouvindo. A gente também abraça carinhosamente, agradece pela atenção. E eu lembro que esse bate-papo que a gente teve hoje, a gente vai jogar também, assim que ele for ao ar, ele vai estar disponível para você ouvir no nosso canal do YouTube. O áudio também, tudo que a gente faz aqui, a gente costuma colocar lá também o áudio no nosso canal do YouTube, para que você possa ouvir a qualquer momento com a sua família. Talvez você pegou a conversa já no finalzinho, ou talvez na hora que você ligou o rádio a gente já estava conversando, está pensando assim, como é que eles começaram esse assunto? Então a gente sempre disponibiliza em forma de podcast de áudio através do nosso canal, que é o canal Estúdio Sim. É só você procurar lá no YouTube o canal Estúdio Sim. Se quiser se inscrever, fique à vontade também para você receber as notificações sempre que a gente tiver aí um novo material postado nesse canal. Por enquanto, muito obrigado e a gente continua com a programação da Difusora aqui no FM 87,9 e também através do www.difusorafm879.blogspot.com.br para o Brasil e o mundo. Bom dia!